Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contraponto, dessa vez falando sobre o Triângulo Amoroso de 1974. Eu acho melhor comentar sobre do começo ao fim, ao invés de falar da parte mais importante do curta, a parte que mais polêmica também. Então vamos lá. O começo é o que se espera de Chaves. Piadas do Kiko se exibindo e sendo burro, piadas físicas e mostrando os personagens da história. Tudo bem. Esse é um tipo de roteiro em que duas histórias parecem estar separadas e no final se juntam, e ficou ok do jeito que fizeram. Mas talvez seja por memória, mas eu acho que o remake desse episódio, que é O Professor Apaixonado, de 1977 ou 78, não lembro agora qual ano é, executou melhor. Mas pode ser só minha memória. Uma coisa que eu notei também é que algumas piadas parecem ser erros de gravação, como por exemplo, a primeira vez que o professor Girafales deixa o chapéu cair porque bateu na corda do varal, não aparece nenhuma risada de fundo, mas quando o Chaves deixa o chapéu dele cair sem querer também, aparece uma risada de fundo. Sendo que, na minha opinião, acho que deveria aparecer com o professor Girafales, porque é algo mais engraçado do que com o Chaves. Com o Chaves realmente parece muito mais um erro do que quando aconteceu com o professor Girafales pela primeira vez. Tem uma piada no meio do episódio onde eles levam um item dentro da casa, daí se esquecem de outro, que foi bem executado. Depois o professor Girafales vai para a casa do Seu Madruga, e sim, isso acontece antes da piada lá dos itens trocados, mas isso só realmente começa a se expandir esse plot a partir de agora. E ele vai pedir conselhos amorosos ao Seu Madruga. Seu Madruga então tenta ajudar o professor Girafales, acontecem algumas piadas interessantes, e enquanto isso acontece, o Kiko e o Chaves vão olhar pela janela se o Seu Madruga está em casa, porque se ele não estiver, eles vão pegar a bola de volta. Só que quando eles vão olhar, eles olham o que parece ser o Seu Madruga se declarando para o professor Girafales, mas na verdade o Seu Madruga ensinando o professor Girafales o que ele precisa falar para a Dona Florinda. E daí começa a parte polêmica. Eu, como pessoa bi, não achei homofóbico piadas que tiveram antes disso no episódio. Por exemplo, o professor Girafales falar que veio ver o Seu Madruga. E daí, porque isso é mais algo como, não, eu não gosto disso aí. Você gosta de mim, mas eu não gosto de você. Não é algo realmente homofóbico. Tanto que eu acho que essa piada nem é nova aqui, porque eu já tinha visto esse tipo de piada no Looney Tunes. A piada também da reação dos garotos não parece ser ruim, porque os personagens são para ser crianças. O Kiko tá muito mais preocupado com a mãe dele ficar decepcionada do que o professor Girafales ser gay e isso ser ruim. Mas a piada que eu não gosto é a piada que o Chaves basicamente não gosta de ser encostado pelo Seu Madruga e o professor Girafales, por ele achar que os dois são gays, e é um problema que acontece até hoje. As pessoas fanáticas tentam não tocar em quem é gay porque acham que é como se fosse uma doença que vai te passar, quando na verdade sexualidade não tem nada a ver com isso. E o final desse episódio eu também não gosto, eu prefiro muito mais a versão mais conhecida, que com o final com a música Somos Cafonas, do que esse novo final aí que é só professor Girafales e Seu Madruga não ganham nada, Dona Florinda joga as flores do regador no lixo. Até o Seu Madruga, que queria fazer uma boa ação pro Chaves comprando comida pra ele, não se deu bem no final. Mas é isso que eu tinha pra falar no meu ponto. Não, pois é, eu cheguei a falar, uma das coisas que eu posso dizer de positiva desse episódio é que tem algumas piadas clássicas que realmente eu gosto muito. Mesmo que seja pela minha nostalgia. Aquela piada de vamos trocar os itens e tal, é uma coisa que eu lembrava e eu não sabia de onde era. Talvez eu até estivesse separando do problema no final, exatamente porque o problema no final é grande. Mas com certeza, como eu mencionei, talvez valha até a pena, se houver interesse, se vocês quiserem aí na audiência, a gente dá uma olhada nas outras versões para ver como isso foi melhorado ou não, porque existe uma certa homofobia, com certeza, em você colocar, como você falou, o Chaves só tem medo deles. Aquele olhar do Chaves fala que ela é como aquele cantor que a gente viu na televisão. Parece o Bolanhos sendo aquele velho ranzinza de as coisas não são mais direito hoje em dia, só falando como uma pessoa
sim, chegou na TV. Então, realmente, não tem como você perdoar isso. Não tem como você perdoar isso. Você tá vendo pessoas simplesmente decidem, vamos tratar um ao outro como completos idiotas. A Dona Florinda é a maior culpada nisso, eu suponho. Eu meio que me lembro também, nas outras versões, isso é só de memória, mas que tipo, aquela olhada na janela não é só uma olhada e vamos culpar eles e pronto. Então eu imagino que o próprio Bolanhos, revendo isso e refazendo esse roteiro, decide que não, você não pode fazer um julgamento de alguém assim tão rápido, mas o julgamento ruim em si continua, até onde eu me lembro, nas outras versões. Outra piadinha que eu não comentei no meu ponto foi o seu Madruga ouvindo do professor Girafales: eu conheci uma pessoa que se apaixonou por um homem. Quem? Minha mãe. E se fosse feito de outra forma, do tipo, isso talvez seja menos comum, mas não tem nada de mal, não seria um problema. Mas não, claramente o Bolanhos está escrevendo isso pra ser por choque. Tipo, a coisa é mais pro final, que parece pra gente uma coisa ruim, porque pra gente isso é a premissa. Mas pra ele provavelmente era só uma piada pra chocar a audiência. E considerando as lendas urbanas de como o último episódio do Chaves, o Chaves morreria, ou todo mundo morreria, ou alguma coisa assim, isso me parece muito mais próximo disso. Talvez até por isso que existam essas lendas de que o Bolanhos talvez fizesse isso, porque nós temos alguns episódios como esse em que o final é uma coisa não resolvida, anticlimática, e a audiência que se dane, eu quero que termine assim. Então é muito bizarro, na verdade, porque se você cortar esse episódio em 2 ou 3, as primeiras partes facilmente são um episódio normal de Chaves, e aí chega na terceira parte, no final, e tem essa bomba homofóbica que não tem como você realmente defender. Eu quero dizer que eu lembro das outras versões disso sendo menos piores, mas eu nem tenho certeza. Mas é isso que eu tenho a dizer. Veja o meu ponto no meu canal e até a próxima. E deixa nos comentários se vocês querem que nós comentemos em algum episódio específico do Chaves ou se vocês gostariam de ver uma comparação com as outras versões dessa história.